Você provavelmente já precisou lidar com algum erro na sua aplicação e é aquele momento onde você dá um throw new error, lançando ali uma exceção, mas de repente a tua aplicação ela para de funcionar porque você simplesmente se esqueceu de colocar um try catch ali num ponto crucial e aí o seu código foi por água abaixo, né? Quem nunca passou por essa situação de lançar uma exceção e esquecer de tratar ela mais para cima, né? No vídeo de hoje eu vou trazer ali um padrão que tem sido bastante utilizado, que é o padrão Either, para você lidar com erros de uma forma diferenciada no seu código, fazendo com que a tua aplicação, se você tiver algum erro ali, ela não pare de funcionar, com que você consiga prosseguir ali o seu caminho, trazendo um pouco mais de maturidade para o teu código, né? Se você quer saber como, se você tem curiosidade de saber como fazer isso, fique ligado e ligada, porque no vídeo de hoje a gente vai aprender como lidar com os erros de uma forma diferenciada. Eu sou Dani Leão, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Bom, então eu já estou aqui com o meu projeto aberto, né? E o projeto que eu criei aqui foi um projeto bem simples, utilizando o Express, tá? Então eu tenho aqui um arquivo de server para a gente rodar o nosso Express, né? Tô aqui chamando o Express, criando o meu arquivo de rotas, né? Utilizando aqui o express.json para a gente conseguir fazer a leitura de dados vindo através da nossa request via JSON, né? E aqui eu tô startando a minha aplicação, criei aqui um arquivo de variáveis de ambiente, né? Se tiver alguma coisa dentro da variável de ambiente, ele vai pegar o valor da variável, se não, ele vai atribuir ali o valor na porta 3000, tá? Aqui, então, tem um arquivo de rotas, né? Então, é um projeto bem simples mesmo, tá? O foco aqui não é a gente trabalhar em cima de CRUD, banco de dados, mas a gente vai trabalhar realmente na forma da gente lidar com os erros da nossa aplicação, tá? Então, eu tenho aqui esse meu arquivo de rotas, onde eu tenho um controller com o método create, né? Esse meu método create, ele tá recebendo aqui as informações do meu body e tá enviando aqui para o meu use case, que vai ser onde a gente vai tratar ali as regras de negócio da nossa aplicação, algumas validações dentro da nossa aplicação, tá? E aqui dentro desse meu método use case, eu tenho apenas um método handle, né? Que vai receber as informações que o usuário está passando ali pela nossa request, né? Então, ele vai ter aqui o código de barras do produto, o preço do produto, a quantidade, o nome, e ele vai retornar aqui todas essas informações, mais um ID que a gente vai gerar ali de forma randômica utilizando o cripto do Node, né? Se você não sabe como criar um projeto do zero, tem vídeos aqui no meu canal falando sobre como você consegue criar, inclusive, já vou fazer aqui, né, uma propaganda rapidinho. Se você quer aprender um pouco mais sobre Node, as inscrições do meu curso de Node do zero avançado, elas estão abertas, então o link tá aqui na descrição. Se você quiser ser meu aluno ou aluna, é só clicar aqui na descrição, beleza? Então, voltando aqui pro nosso use case, tá? Então, bom, como que é a forma, né, que a gente costuma lidar quando tem algum erro na nossa aplicação, né? Imagina que a gente queira fazer uma validação aqui, onde para o usuário ele cadastrar um produto, alguns atributos aqui precisam estar preenchidos, como, por exemplo, o código de barras, o nome, né? Então, teoricamente, a gente viria aqui, né, colocaria um if, então se o data.barcode não tiver preenchido, né? Então eu coloco ali esse símbolo aqui, esse operador de negação, né? Para se vier qualquer outro valor que não seja um valor preenchido, geralmente eu retorno para ele uma exceção, né? Então eu viria aqui, dou um throw new error e coloco aqui algo como código, deixa eu colocar aqui. Código de barras é obrigatório, né? Ou eu colocaria aqui qualquer outra mensagem que eu queira retornar para o meu usuário, né? Então, esse jeito da gente lançar uma exceção quando a gente tem um erro dentro da nossa aplicação, ele é algo muito comum da gente utilizar, né? Não é que seja uma forma errada, né? Mas o que acontece quando a gente lança
uma exceção, né? Então, imagine que aqui a gente tenha a nossa camada de uso, né? Deixa eu até colocar aqui. Vou tentar desenhar mais ou menos como que é o fluxo que a gente tem aqui, né? Então, a gente tem o nosso arquivo de rotas, chamando a nossa controller, e a nossa controller chamando o nosso use case, né? Então, quando a gente lança uma exceção, né? Imagina que a gente lançou uma exceção aqui na camada do use case, né? Então, eu vim aqui e dei o throw new error, né? Eu lancei uma exceção. O que que acontece? Esse erro que a gente tá lançando aqui, né? A gente tá passando a responsabilidade do tratamento do erro para a camada acima. E qual que é a camada acima do nosso use case? A camada acima do nosso use case é quem está chamando o nosso use case, que é o nosso controller. Então, a gente está basicamente falando assim para o controller: ó, controller, eu estou lançando uma exceção aqui, deu algum erro aqui na minha requisição, você se vira para tratar da forma como você queira tratar. Isso é errado? Isso não é errado. Porém, um problema que a gente encontra aqui é que se minha camada acima ela não souber lidar com essa minha exceção, a gente pode ter um erro no contexto geral da aplicação, né? E eu vou te mostrar na prática como isso funciona. A gente lançou aqui essa nossa exceção, né? Meu servidor, ele tá rodando aqui, que eu já tinha deixado rodando. Deixa eu abrir aqui o meu Insomnia. Eu já deixei aqui mais ou menos criado, né, os itens para mim, e eu vou dar um send aqui. E olha só o que acontece. Ele deu um erro dizendo que o servidor não retornou nada, né, nem no header, nem no data, enfim, ele não retornou nada. Mas, se eu olhar aqui no meu terminal, eu vou ver que ele deu o erro código de barras é obrigatório. E por que que isso aconteceu? Lembra que eu disse que quando a gente lança uma exceção, a gente está jogando essa responsabilidade para a camada acima. Mas aqui no nosso controller, a gente não está tendo tratativa nenhuma com esse erro. A gente está simplesmente lançando a exceção para a camada acima, mas a camada acima não está preparada para lidar com esse nosso erro, né? Em um parênteses aqui. Quando a gente trabalha, por exemplo, com Java, se a gente lança uma exceção, né, o próprio Java ele já acusa falando, olha, você tem que tratar essa exceção, né? Mas isso não quer dizer que o Java é melhor do que o Node, tá? Então aqui já, o pessoal já vai falar, Dani, você tá dizendo que Java é melhor do que Node? Não, não é isso, tá? Só tô dizendo que o Java, ele acaba mostrando ali na hora esse erro, tá? Mas olha só aqui, se agora aqui no meu controller eu tratar essa minha exceção, né? Então, se eu pegar todo esse bloco aqui, onde eu estou executando o meu código, né? E como que a gente trata essa nossa exceção, né? A gente utiliza ali um try catch, porque se eu não tratar nessa minha camada de controller, eu vou jogar, né, em um outro ponto aqui, né, eu posso ir jogando a responsabilidade para a camada acima. Então, por exemplo, se meu controller não tratou, não lidou com essa exceção, eu posso fazer com que o meu routes lide com essa exceção aqui, tá? Mas uma forma muito comum da gente utilizar é através do try catch, né? Então, eu vou dizer para ele o seguinte, ó, try, tente executar esse código. Se não, né, se der algum erro, eu vou capturar esse erro dentro do meu catch e aí eu vou retornar aqui um erro e vou retornar aqui a mensagem do meu erro. Deixa eu só colocar aqui como N para ele não dar erro, tá? Posso até fechar isso daqui, vou dar um don't save, que a gente já entendeu o contexto. E agora eu vou voltar aqui no meu Insomnia e vou dar um send, né? Ele deu aqui um 200, então deixa eu só colocar aqui um status de 400. E agora ele mostrou aqui para mim, bad request, código de barras é obrigatório, né? Então, essa daqui é a forma clássica para a gente utilizar, para a gente lidar com as nossas exceções, né? Com os nossos erros. Mas existe também uma outra forma que a gente pode tratar os nossos erros, que é de fato o que a gente vai ver no vídeo de hoje, que é utilizando um padrão chamado either, né? Deixa eu colocar aqui o padrão either, né? E quando a gente utiliza o padrão either, ao invés da gente lançar uma exceção,
a gente vai retornar para ele uma informação, seja uma informação de sucesso ou uma informação de erro. O que vai fazer com que, se o nosso código der algum erro, der algum problema, né, a gente não vai ter esse problema que a gente teve quando a gente utilizou o throw new error, né, porque a gente está lançando ali uma exceção utilizando o throw. Quando a gente utiliza o either, a gente vai falar para a nossa requisição basicamente o seguinte: olha, eu quero que você retorne alguma coisa, seja um erro ou um sucesso, você vai ter um retorno, né? A gente poderia aqui, no caso, por exemplo, onde eu retorno esse meu erro, eu poderia aqui retornar um nulo, né? E aqui no meu controller, eu trataria esse nulo como sendo um erro, mas concorda que eu não tenho muito bem mapeado qual que é o tipo de erro, né? Eu poderia ter vários erros aqui. Então, a gente utiliza esse padrão para basicamente dizer o seguinte: olha, você pode retornar um erro ou você pode retornar um sucesso, né? Então, quando a gente trabalha com esse padrão either, a gente trabalha com dois lados, né? O left e right, a esquerda e a direita. E por convenção, né? Aí, se você for ver, a esquerda ficou como os casos de erro, né? Inclusive, quando a gente vai olhar ali uma função que tem um callback, né? O primeiro parâmetro que a gente vê ali é um erro, né? E o segundo parâmetro é o parâmetro de sucesso, né? Então, com isso, eu vou falar para minha função que eu posso ter mais de um retorno, né? Eu posso ter um retorno de erro ou eu posso ter um retorno de sucesso, né? E aí vai ficando um pouco mais claro para a gente conseguir lidar com os nossos erros na nossa aplicação. Então, vamos sem demora aqui. Vou criar aqui uma pasta de erros, tá? Não vamos nos atentar aqui ao nome das pastas por enquanto. Deixa eu voltar aqui como estava, beleza? E eu vou começar criando aqui a minha classe do either, tá? Então, eu vou começar aqui exportando um type either e eu vou falar para ele o seguinte: olha, esse meu tipo either, ele vai receber aqui, né, dois generic, né, que é um tipo left e o tipo right, ou seja, do lado no L eu vou colocar qual que é a classe que eu quero tratar em caso de erro, né? Qual que é o tipo de parâmetro que ele vai receber em caso de erro. E no right, né, no lado direito, qual que é no caso de sucesso, tá? E aqui para ele, eu vou dizer o seguinte: olha, você vai ter um left, né, que vai receber essas duas classes, né, esses meus dois tipos. E vai ter também um right recebendo o left e o right, né? E esse operador aqui, basicamente, é um operador do TypeScript que, basicamente, ele vai criar, né, baseado no resultado que tem aqui, ele cria esse nosso either aqui, tá? Então, a gente já passou aqui o nosso left e o nosso right, agora a gente precisa criar essas nossas classes. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada export class left, que ela vai receber, né, esses meus dois tipos, tá? Então, independente do que eu vou estar fazendo ali, se é um sucesso ou se é um erro, eu preciso receber esses dois tipos e a gente já vai entender o porquê. Eu vou só copiar aqui e vou também criar aqui a minha classe do right, tá? E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou falar para minha classe que eu vou ter aqui um construtor. Esse meu construtor, ele vai receber um valor do tipo dessa minha classe. Essa minha classe, nesse caso aqui, ela é o left, né? Então, eu vou falar que o valor que eu vou receber é do tipo left, né? Então, o que eu tiver atribuído nesse Lzinho aqui, ele vai vir aqui para cá, tá? Isso aqui é muito utilizado em generics, né? Se você não sabe o que é generics no TypeScript, deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo falando só sobre o generics, tá? E aqui eu vou criar um atributo velho do tipo L. E no meu construtor, então, eu vou atribuir esse meu valor aqui, tá? E eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui para o meu right, só que ao invés agora de eu utilizar o generic do L, eu vou utilizar o generic do R, né? Então, eu tenho aqui essa minha classe que vai receber ali o meu erro, né? E essa minha classe aqui que vai receber o meu sucesso. Bom,
Até aí, isso daqui não quer dizer nada pra gente, né? Agora, o que que a gente vai fazer? Dentro de cada classe, eu vou criar dois métodos. Um vai ser o isLeft e o outro o isRight, né? Ou seja, se o que eu retornar aqui dentro do meu use case for do left, né? Então, for um erro, ele tem que retornar ali para mim como true, né? Porque depois a gente vai utilizar isso daqui mais para frente. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O isLeft, na minha classe left, ele vai retornar true. E o isRight, na minha classe left, ele vai retornar false, certo? Porque se eu tô aqui dentro da minha classe left, significa que deu algum erro, então ele tem que retornar true, né? Senão ele tem que retornar false. E a mesma coisa eu vou fazer na minha classe right, só que o inverso. E aí você pode falar, Dani, tá meio confuso isso daí, né? Mas espera aí que a gente já vai esclarecer tudo. E aqui eu vou colocar um isLeft, que vai retornar false, né? Então perceba que elas têm basicamente a mesma estrutura, só que quando é left eu retorno que o isLeft é true, quando é right eu retorno que o isRight é true, beleza? Agora aqui, a gente vai criar mais dois métodos, né? Os métodos que, de fato, a gente vai utilizar aqui dentro do nosso use case. Por quê? Qual que é a ideia? Aqui dentro do meu erro, ao invés de eu lançar essa exceção, eu vou pedir para ele, se der um erro, eu vou pedir para ele me retornar um left, que é a parte ali do nosso header que está sendo responsável pelo nosso erro. E se der sucesso, eu vou pedir para ele retornar o right, que é a parte que está lidando ali com o nosso sucesso. Então, para isso, eu preciso criar aqui um método do left, tá? Esse meu método left, ele vai receber os meus atributos ali do left, do left e do right, né? Lembrando que tudo isso daqui é o generic. E ele vai receber aquele meu velho, né? Que é esse daqui que eu passei dentro do meu construtor, né? Pode ser um erro, pode ser uma mensagem, pode ser um objeto, tá? Pode ser o que eu quiser de acordo com o que eu tô passando ali na tipagem do meu left. Opa, desculpa. E aqui eu vou dizer para ele que eu vou retornar um either, passando esse meu generic, né? E agora aqui, dentro do meu left, eu vou fazer o seguinte. Se eu tiver dentro do left, eu vou retornar um new left, passando ali o meu velho, né? Então, eu criei aqui apenas um método que ele vai receber o meu valor de erro e ele vai criar aqui o meu construtor, né? Então, se eu chamar esse meu left, significa que esse meu isLeft ele vai ser true, beleza? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que com o right, né? Então, vou utilizar aqui o generic. E aqui, ao invés de eu receber o left, como eu estou lidando com o right, eu vou receber aqui o right. E o tipo que ele vai retornar vai ser um either, do left ou do right. Nesse caso aqui, ele vai retornar um right com o valor que a gente passou para o nosso velho. Beleza? Bom, então esse é o nosso either com o nosso retorno tanto de left, de erro, right, sucesso, tá? E aqui qual que é a letra que você vai utilizar para o generic, você utiliza a letra que você quiser, beleza? Agora aqui, vou comentar aqui, porque depois eu vou utilizar esse nomezinho aqui. E agora, ao invés de eu retornar uma promise com esse meu product response, eu vou dizer para ele que eu vou retornar aqui um response, que vai ser do tipo either. E olha só, agora aqui no meu either, eu vou falar para ele o que eu quero que ele retorne. Se é um erro ou se é um sucesso, né? E eu vou falar para ele o seguinte, olha, eu quero que você retorne um error, se for o error, ou eu quero que você retorne um product response, se der tudo certo. E agora aqui na minha promise, eu vou substituir esse meu product response pelo meu response, tá? E ele já deu erro, né?
porque a gente precisa mudar aqui algumas coisas. Então, o que eu vou mudar aqui? Agora, se ele der erro aqui no meu barcode, eu vou falar para ele retornar um left, né? Então, deixa eu ver se ele importou aqui. Deixa eu importar daqui, para ficar mais fácil. Eu vou falar para ele, olha, eu quero que você me retorne um left e eu posso passar o que eu quiser aqui dentro, né? Desde que esteja de acordo com o que eu passei aqui no meu header, né? Então, se eu falei para o meu header que do meu lado left eu vou receber um error, eu preciso passar aqui um error, porque olha, ele já fala aqui para mim que... Opa, eu não vou conseguir mostrar aqui. Ele já fala para mim que o meu L é de um tipo error. Por quê? Porque ele já atribuiu aqui baseado no que eu passei no meu header, tá? Então, por enquanto, eu vou colocar aqui que eu vou retornar um new error. Eu vou pegar aqui essa mensagem. Beleza? E agora aqui, se der tudo certo, eu vou retornar um write. Opa. Vou retornar um write. Deixa eu importar aqui. Com as informações de que ele deu tudo certo. Beleza? Só que se eu rodar isso daqui no meu Insomnia, por enquanto ele não tá retornando nada. Ele tá retornando aqui esse meu velho, né? Então aqui no meu controller, eu vou tirar esse meu try catch, tá? Eu vou fazer o seguinte, com esse meu result aqui, perceba que se eu der aqui um result ponto, ele vai me trazer esse is left e o is right e mais um console, né? Então, o que eu vou verificar? Eu vou verificar se o is left for igual a true, significa que tem algum erro, certo? Então, eu vou fazer um is left, é uma função. Se deu aqui um erro, eu vou retornar esse meu result ponto velho, né? E por que o ponto velho? Porque o meu erro eu tô jogando aqui dentro desse meu construtor. E dentro do meu construtor, se a gente for navegando, a gente vai ter aqui o nosso velho. Então, se eu quero recuperar o valor que está dentro do meu construtor, né? Então, eu tenho que recuperar aqui pelo ponto velho, né? Se não, eu vou dar aqui um result ponto velho, tá? E calma que você pode estar dizendo, tá, Dani, mas eu não poderia simplesmente retornar isso daqui? Sim. Mas tem um motivo para a gente não fazer dessa forma. Se eu dou aqui um send, ele tá dando aqui tudo certo porque eu tô passando o code, né? Então, eu vou tirar aqui... Opa, deixa eu ver aqui o que eu fiz. O is left. Deixa eu ver aqui no barcode. Deixa eu só ver se ele tá entrando aqui. Is left. Vamos ver. Ele tá entrando aqui. Oh, show de bola. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, provavelmente, ele não tá conseguindo pegar o que a gente tem aqui dentro do nosso velho. Vamos tentar pegar o result direto e ver o que acontece. Ele continua não conseguindo pegar. Não tem problema, porque a gente já vai tratar isso aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Return new error. Provavelmente, ele não esteja conseguindo pegar o valor que a gente tem aqui dentro do new error. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma classe de required parameter. parameters.error.ts e eu vou criar um erro customizado, tá? Então, required parameters error, eu vou estender da classe error, export class, extends error. Eu vou receber aqui uma mensagem que vai ser do tipo string. E eu vou receber aqui também um status code, tá? Que a gente vai colocar aqui também um status code customizado. Do tipo number. Aqui eu vou fazer até diferente. Se ele não me passar nada, eu vou setar ali um status code 500, tá? Deixa eu criar aqui um message. Vou colocar assim, underline message igual a string. Underline status code igual a number. Vou colocar esses dois aqui como private.
private. E aqui eu vou chamar o construtor passando message, né? Por que eu tô chamando o construtor passando message? Porque se a minha classe error, ela tem ali um construtor que recebe uma mensagem, né? Então, eu vou passar essa mensagem. E também vou atribuir aqui o thisMessage e o this.statusCode igual a statusCode, beleza? E aqui eu vou criar dois métodos get, que um vai me retornar a mensagem, e o outro vai me retornar o statusCode. This.statusCode, beleza? Então, bem simples aqui essa nossa classe. Uma classe bem customizada para a gente receber a message e também o status code. E agora aqui no meu use case, eu vou dizer que esse meu header, ele vai receber um required parameters error, né? E aqui eu vou utilizar o required parameters erro e vou retornar aqui um erro 400, beleza? E aqui no meu controller, eu vou fazer o seguinte: se ele der um left, eu vou retornar um status, e aí eu vou pegar o result.value. Opa, o que ele tá? Deixa eu ver aqui. Será que ele não tá reconhecendo? Vamos ver aqui o que eu fiz de errado. Left, right. Lembrei aqui o que estava faltando nesse método, né? O que está acontecendo? Basicamente, esse meu método, o isLeft, o isRight, ele vai retornar ali um booleano, né? Porque a gente está colocando ali um return true ou return false. E para o header, a gente precisa passar para ele qual que é o valor que a gente tem ali dentro, né? Para ele conseguir ser manipulável aqui dentro do nosso velho, né? Para ele conseguir recuperar tudo que a gente tem do nosso velho, né? Que é baseado na nossa classe. Então, o que a gente tem que fazer? Aqui no nosso header, né? O próprio TypeScript, ele tem ali uma funcionalidade que a gente consegue atribuir, né? Quando a gente tem ali um retorno, por exemplo, a gente está tendo aqui um return true, a gente consegue falar para ele, né? Qual que é o tipo desse nosso método. E o que a gente vai fazer? A gente vai falar que o tipo vai ser o tipo ali da nossa classe, né? Desse nosso left aqui, por exemplo, se for no right, é right, tá bom? Então, eu vou utilizar aqui um this is e eu vou passar que é um left, né? Recebendo o L ou R. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para esse meu isLeft dentro da minha classe do right. E aqui no right, eu vou fazer o this is right, passando aqui o left right. E aqui também, né? Opa. Show. E perceba que se eu passo aqui o mouse, ele vai falar, né? Que ao invés agora do tipo ser um booleano, ele vai ser ali um tipo this is left com o L e o R, né? Embora a gente esteja retornando aqui, né? Como se a gente estivesse mudando o tipo ali do nosso método, beleza? E agora, se eu der aqui um velho ponto, ele disponibilizou aqui para mim os parâmetros que a gente tem ali no nosso erro, né? Então, eu vou passar aqui o meu status code para dentro do meu status e aqui no meu JSON eu vou pegar o meu velho ponto message, tá? E agora, se a gente der aqui um send, ele retornou aqui, código de barras é obrigatório, né? Se eu passo aqui o bar code, que é o nome correto, ele retornou aqui para mim todas as informações que a gente tem ali disponível, né? Então, se eu quisesse, eu poderia retornar aqui um velho, que ele vai... Deixa eu tirar aqui o barcode. Aí ele vai me retornar tudo, né? O message, o status code, né? Então, a gente consegue ir manipulando da forma como a gente deseja, né? Então, olha só que interessante essa abordagem aqui, né? Ao invés agora da gente retornar ali uma exceção que pode parar o nosso código, né? A gente diz para a nossa aplicação que a gente vai retornar uma informação, né? Deixa eu até remover isso aqui. A gente vai retornar uma informação, né? Que pode ser uma informação de erro ou de sucesso,
né? E a gente deixa de ter aquele problema que a gente tinha quando uma exceção era lançada, mas não era tratada, né? E aqui a gente pode receber diversos erros, né? Então eu posso dizer aqui que eu vou receber um required parameter e um erro, né? Só precisa fazer aqui algumas correçõezinhas, mas a gente consegue passar vários erros aqui também para dentro do nosso header, né? Então isso é uma abordagem bem interessante que tem sido bastante utilizada e que com certeza ela vem para prevenir também ali alguns erros dentro da nossa aplicação. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que tenha sido bastante produtivo para você, que você tenha aprendido como lidar com os erros de uma forma diferente, trazendo uma outra visão para o teu código, né? Trazendo uma outra maturidade para dentro do teu código. E lembrando que se você tem alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários. Se tem também algum tema que você gostaria que eu abordasse, coloca aqui, curte, comenta, compartilha. Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma reclamação também deixa aqui embaixo, né? Não esqueça também de se inscrever no canal se você não for inscrito ou inscrita, né? E lembrando que esse canal ele só existe porque você tá aqui comigo, porque você está me ajudando a fazer esse canal a cada vez ir mais longe, né? E lembrando também que se você quer ser um estudante, uma estudante de Node, se você quer aprender um pouco mais disso daqui, né? Aprender como fazer manipulações de erros, como criar API, enfim, se você quer se aprofundar ou iniciar no Node também, o meu curso ele tá com inscrições abertas, tá? Não sei até quando, mas ele tá com inscrições abertas e é só você clicar aqui no link da inscrição, no link da descrição aqui do vídeo, né? Que você vai ser direcionado ou direcionada lá pro site onde tem mais informações, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima.